Estava na hora de trazer a tempestade da escuridão pra campo. Mas criar um time elétrico sombrio perfeito em Pokémon Infinity Fusion, Double Type, tudo dependia de sorte. Encontros raros, fusões imprevisíveis e líderes com tipos que podiam vaporizar a minha equipe. Então será que eu conseguiria cruzar canto completamente, derrotando os 8 ginásios, a Elite 4, o campeão, no modo hard insano? Bom, só temos um jeito de saber. A jornada já começava difícil, pois eu precisei resetar várias vezes para criar novas seeds até Smerkid aparecer como meu inicial não oficial. Então, se eu quisesse o tornar oficial, eu teria que encontrar um Pokémon nessas rotas até chegar no primeiro ginásio. Mas eu não sabia que havia um Pokémon na Rota 1, do qual era raro e demoraria a aparecer. Então foram inúmeras tentativas e vários encontros. Mas graças à minha persistência, Murraid aparece, uma fusão de Murkrow e Roserade. E logo após sua captura, eu poderia o fusionar com Elekid, para que assim Murkid surgisse. Então, poderíamos seguir rumo à Floresta de Viridiana. Apesar de encontrar uma fusão sombria de Pawniard e uma elétrica de Chinchou nessa floresta, nos arredores da cidade de Pilter, tínhamos melhores opções de captura. Pois durante o meu treinamento, Joltro aparece uma fusão de Jolteon e Spearow. E como o jogo estava completamente aleatório, Howlia também aparece. E assim, Howlion se junta à nossa equipe, que seria uma ajuda inestimável até um certo ponto da minha jornada. Com o time preparado, era hora de descobrir se Brock seria um empecilho como da última vez. Mas, para minha sorte, ele veio como mestre do tipo fantasma, exatamente uma das melhores vantagens para minha equipe. O primeiro combate era Iglesias contra Murkid. E mesmo sem nenhum ataque efetivo, Thundershock foi suficiente para derrubar o primeiro oponente. O problema veio com Chanderet, o último Pokémon de Brock. E mesmo acertando um crítico, Thundershock causou menos dano do que deveria. E Murkid acabou ficando no vermelho junto com o adversário. E antes que ele caísse, fiz a troca para Howneon. E ele também não tinha golpes efetivos, então a única saída foi insistir nos ataques venenosos até Brock ser derrotado. Para que assim a primeira insígnia fosse nossa. Mas foi fácil demais para ser verdade, porque se Brock não foi o grande obstáculo, os verdadeiros problemas ainda estavam por vir. E com novos desafiantes surgindo, significava que novas rotas e novos locais de captura surgiriam, e mais chances de fortalecer a nossa equipe. Mas antes de pensar no próximo ginásio, eu ainda precisava treinar meus Pokémons e impedir os planos da equipe Rocket, porque se eu chegasse despreparado contra Misty, essa jornada poderia acabar ali. E depois de toda essa preparação, finalmente chegamos à cidade de Cerulean. Murkid, Howneon e Palchou ainda precisavam ficar mais fortes. Então comecei o treinamento, só que durante a noite, os encontros selvagens mudavam, trazendo pokémons mais raros. E foi assim que encontrei e capturei Gluili, que ficaria na reserva por enquanto. E então veio a primeira grande evolução da equipe. Murkid se tornou o eletrizante Murbus. E essa evolução não poderia ter vindo em melhor hora, porque Misty era a mestra das chamas. E mesmo que isso não fosse uma desvantagem direta para meu time, ela tinha 2 pokémons que poderiam destruir a nossa equipe, se eu subestimasse essa luta. Agora sim, estávamos preparados para encarar o próximo ginásio. Isso porque nosso time estava treinado e meu Ace tinha evoluído. E encarar Misty era o nosso dever. De cara, no primeiro combate, meu Ace deveria enfrentar Rodile, uma fusão lendária de Ho-Oh e um Pokémon em seu estágio final. Sem pegar leve, Murbus ataca com Shockwave, mas é arremessado pra fora da batalha por Whirlwind, trazendo o Howneon no seu lugar. Só que Rodile continuava forçando trocas sem parar, e o que parecia um problema acabou virando uma brecha, pois Howneon consegue se manter em campo e colocar um basta nisso, lançando vários Sand Attack, e fazendo Rodile errar os seus golpes e acabar sendo derrotado. Mas só pra Braybat fazer a sua entrada. E como os ataques de Howneon mal causavam dano, a saída era jogar areia em Braybat até ele não conseguir acertar mais nenhum golpe. Pra que assim, em uma mordida, Howneon causasse um flint e na próxima a vitória era garantida por mim e meu time de pokémons eletro-sombrios. A segunda insígnia era nossa e dessa vez a equipe Dark Voltage provava que não venceria só na força, mas também na estratégia. E fala real, tribo, nesse começo aqui nós tivemos que enfrentar uma fusão lendária com um time todo mal montado, então merece o teu like, disso eu tenho certeza. Porque mal começamos e você não viu nada ainda. Então deixa seu like aí porque vai valer muito a pena. E pra enfrentar nosso rival, que por agora não seria uma ameaça, pois ele mostraria seu real poder nos próximos capítulos. Mas pra não ficar na sua dianteira, eu também tinha que me fortalecer. E a solução pra isso era enfrentar os vários treinadores ao longo da ponte e da Rota 24. Pra que enfim chegássemos à casa de Bill e conseguíssemos o SSN Tickets. Claro que depois de vencer Misty, o próximo grande obstáculo já começava a me preocupar. Surge, e dessa vez a sorte parecia estar contra mim, porque ele era mestre do tipo lutador. Uma das maiores
maiores ameaças para a equipe Dark Voltage. Por isso, antes de seguir para Vermilion, eu precisava reforçar o meu time de qualquer jeito. Enquanto retornava da casa de Bill, procurei por um Pokémon raro nos matinhos até encontrar Snubbuton, uma fusão de Snubbull com Rotom. Com Snubbuton capturado, Sandile finalmente poderia sair da reserva e se fundir com Rotom, dando origem a Royle. E diferente de outros membros temporários, Royle não entrava apenas para tapar buraco. Ele se tornaria uma peça essencial até o final da jornada. Com Houndour, Pouncho, Murbuzz e Royle, eu tinha um time mais completo, mas contra Surge, isso ainda não parecia o suficiente. Então descemos pela Rota 5 rumo à cidade de Vermilion, o lugar onde a minha maré de sorte começaria a desmoronar. Porque quanto mais perto eu chegava do ginásio, mais claro ficava que Surge não seria só mais um líder. Ele poderia ser o primeiro treinador capaz de destruir o meu time. E antes dessa batalha, eu ainda encontrei uma última chance de fortalecer o time. Em meio aos encontros aleatórios, Luodor aparece, uma fusão de Jynx e Garbodor. Eu capturei na hora porque ele poderia abrir uma nova possibilidade para a equipe. E nesse mesmo local eu encontrei Zoret, o Pokémon raro daquela área. Com Luodor e Zoret capturados, eu finalmente poderia criar Zoxil, mais um membro elétrico sombrio que entraria para a equipe. E assim como Royle, ele não entraria apenas como reforço passageiro. Zoxil também nos acompanharia até a tomada do trono do campeão. E toda essa preparação tinha um motivo: medo. Surge era o mestre do tipo lutador, e esse tipo poderia detonar boa parte da minha equipe se eu errasse uma única decisão. Contra Surge, eu precisava de estratégia, resistência e talvez um pouco de sorte, porque se a Dark Voltage falhasse aqui, nossa jornada se encerraria. O primeiro obstáculo era o mais perigoso, Hitmonfish, mas eu tinha uma estratégia contra ele. Royle se sacrificaria para colocar o oponente em tormento, e Houndour entraria suportando Brick Break para diminuir a precisão de Hitmonfish. E como bônus, ele erra o seu High Jump Kick e sofre bastante dano. E sem conseguir acertar mais nenhum golpe, Houndour lança a mordida elétrica final que derrota um dos oponentes mais difíceis que enfrentei nessa jornada. Mas a luta ainda não havia acabado, pois Azurog, que entra em sequência, consegue suportar bem os golpes do meu aliado, e até mesmo coloca no vermelho antes de sair de cena. E por último, Tynair, que entra em campo e derrota Houndour. Este seria o último combate, meu Zoxil contra Tynair. E ao entrar em campo, ele aumenta o seu poder com Charge. E mesmo não sendo efetivo, ele dispara com Spark, tirando mais da metade da vida do adversário e o paralisando. Surge não tinha mais saída, a sua única opção era a derrota para o time Dark Voltage. A terceira insígnia vinha para nossas mãos e ali eu confirmava mais uma coisa. Assim como a escuridão consome toda a luz, nossa equipe consumiria todo canto até que nem o líder restasse de pé. Eu achei que minha maré de sorte tinha acabado, mas o jogo ainda estava escondendo algumas fusões lendárias completamente aleatórias pelo caminho, e eu já tinha visto várias percorrendo o caminho até aqui. E entre todas elas, apenas uma me fez sentir que eu tinha ganhado na loteria: Zekrill, a fusão de Zekrom, meu Pokémon favorito, com Azumarill. Encontrá-lo já foi difícil, capturá-lo foi pior ainda. Entretanto, eu não usaria por agora, isso porque ele seria apenas mais um membro, e não a ferramenta de poder máximo da minha equipe que eu queria que ele fosse. E enquanto esse trunfo ficava guardado para o momento certo, o time continuava evoluindo. Royle se tornou Horrock e Zoxil evoluiu para Zoroxil. Mesmo com a aparência ainda meio que surrada, ele logo se tornaria um dos pokémons mais bonitos e importantes de toda essa jornada. Com o Cut liberado graças ao capitão do SSN, eu já podia avançar pela Rota 9, e foi lá que Zoroxil confirmou seu verdadeiro potencial, evoluindo para Zoroarray, o primeiro membro da equipe a atingir sua forma final. E mesmo com Zoroarray no auge, a próxima batalha teria outro protagonista, porque contra Erika, quem lideraria o ataque seria Murbuzz. E pra chegar até lá, eu ainda precisaria enfrentar várias batalhas, atravessar o caminho até Lavender e seguir rumo ao verdadeiro destino desse arco: Celadon, a cidade do quarto ginásio. Só que ainda assim eu não poderia desafiar Erika. Antes disso, eu e ela precisaríamos descer até o esgoto da cidade pra impedir os planos da equipe Rocket. E aquele lugar escondia um encontro extremamente importante, um Pokémon que eu teria que buscar logo depois da batalha contra Erika. Mas pra que isso acontecesse, Giovanni precisava ser derrotado e o ginásio de Erika ser liberado. E finalmente eu poderia enfrentar Erika para descobrir quem era o verdadeiro mestre do tipo elétrico. A luta começava por um desfecho turbulento, pois Pidgexill, mesmo sendo voador, era elétrico também. Mas esse não era o verdadeiro ace de Erika, e por isso Varrock conseguiu cumprir sua função. Colocou o oponente em Torment e iniciou uma sequência de ataques que Erika não conseguiu segurar, nem mesmo usando uma poção. Mas é aí que o real problema entra em cena: Maelgon. Meu aliado consegue lançar o seu Torment, e eu não botava fé que Horrock aguentaria o primeiro ataque, mas ele suporta com 3 de HP e vai além do seu limite e morde Maelgon, causando um dano
dano avassalador e diminuindo sua defesa. Sua missão estava mais que completa, e Howneon só precisava finalizar o combate. Mas Maelgon era duro na queda. Ele resistiu, superou minhas expectativas e ainda arrancou boa parte do HP do meu aliado antes de cair. Machamp era o último adversário, e esse sim era o Ace de Erika, pois ele derrota o meu Pokémon e ainda consegue segurar os golpes de Murbuzz. E se não fosse pelos Sand ataques de Howneon, Machamp não teria errado o último golpe, o golpe que custou a sua queda e garantiu a nossa vitória. A quarta insígnia era nossa, e mais do que isso, eu finalmente provava que nossa equipe era a verdadeira mestre do tipo elétrico Encanto. Com Erika derrotada, eu provei quem era o verdadeiro mestre elétrico, mas a Dark Voltage ainda precisava de mais um raio nas sombras. Era hora de voltar aos esgotos e capturar Larvichu, que mesmo não sendo elétrico e sombrio, quando ele evoluísse para sua forma final e ao reverter a fusão, ele se tornaria um membro excepcional do meu time. Por agora, Larvichu ficaria mofando no PC junto com Zekriel. Isso porque eles eram peças importantes demais para serem usadas sem necessidade. Então eu tinha que voltar para Lavender e explorar a Torre Fantasma em busca da Pokéflauta. E em meio a essa exploração, a evolução de Robrock para Rodile acontece. O segundo membro a chegar à sua última forma. E agora que eu possuía a Pokéflauta, eu poderia acordar Snorlax, que estava no caminho, se quisesse chegar à cidade de Fuchsia. Até aqui, minha equipe parecia imparável. Cada treinador no caminho, cada encontro selvagem e cada obstáculo só serviam como mais um degrau rumo ao topo de canto. Mas essa confiança era muito perigosa, porque o próximo líder era Koga, o mestre ninja do tipo planta. E no começo, isso parecia uma boa notícia, afinal, eu tinha golpes de fogo, golpes sombrios e um time cada vez mais forte. Só que o problema de Koga não era apenas o tipo planta, eram as fusões. A batalha começava com Glacinia versus Rodile, e sem perder tempo, meu Pokémon coloca o oponente em Torment. Mas Koga já mostra que essa luta seria irritante ao levantar uma barreira contra ataques físicos. Mesmo assim, meu Pokémon começa a abrir caminho com Foul Play. Koga percebe o perigo e usa uma poção, e me força a trocar para Howneon, que entra em campo com um golpe de dano quádruplo para finalizar o primeiro adversário. E então veio Chesper, uma fusão de planta e ground que poderia complicar muito a luta. A saída foi transformar a precisão dele em pó, usando o Sand ataque até abrir espaço para Howneon o finalizar com Fire Fang. Só que Koga ainda tinha um Pokémon, Crossed, que entra em campo e acaba com a sequência de Howneon. Zoroark assume a batalha reduzindo sua velocidade e começa a bater forte com Foul Play, mas o adversário tinha exatamente o tipo de coisa que tornava essa luta perigosa: cura, dano passivo e ataques super efetivos. Cada golpe meu, um preço era cobrado. E no fim, Zoroark não consegue resistir ao veneno, mas deixa Crossed paralisado e com pouquíssimo HP, permitindo que Rodile finalize o combate. Foi então que o verdadeiro ponto forte de Koga entrou em campo: Rosesma, a fusão de Necrozma e Roselia. Logo na entrada, Petal Blizzard quase leva Rodile ao chão, mas ele consegue resistir para revidar e devolver dano suficiente para manter a luta equilibrada. E no último momento, meu Pokémon desfere mais um ataque e derruba Rosesma, garantindo a quinta insígnia para Dark Voltage. Só que essa vitória me abre os olhos para uma coisa: os ginásios estavam ficando mais perigosos a cada passo. E se até uma luta que parecia favorável conseguiu cobrar tanto do meu time, logo chegaria o momento em que eu teria que tirar o meu lendário do PC, porque um problema muito maior estava me esperando na Elite 4. Eu espero que você comente aí qual a sua fusão elétrica sombria preferida. Até agora, é claro. A minha ainda não apareceu, mas se você já tem uma que você tá curtindo muito, comenta aí qual é e por quê. Depois de Koga, eu percebi que não dava para brincar. Se até as lutas onde eu tinha vantagem estavam ficando difíceis, eu precisava fortalecer ainda mais a Dark Voltage. Por isso, atravessei a rota 17 e acordei os Snorlax na rota 16. E com uma nova rota, novas opções de capturas. E dessa vez o pequenino Nino demorou a aparecer, mas em compensação, na primeira Pokébola, ele é capturado. E eu não sabia bem o que ele era. Só descobri depois de derrotar o Rocket, que bloqueava o caminho pra Saffron. Isso porque após a luta, Nino evoluiu pra Nino. E foi aí que eu percebi que ele era uma fusão de Ninjask com Deino. E chegando a Saffron, vou direto pro centro Pokémon desfazer sua fusão. Apesar de poder fundi-lo com Fluffy, eu decido esperar mais um pouco, pois eu sabia que depois que eu derrotasse as 3 aves lendárias fundidas, eu poderia voltar na Power Plant e capturar uns Zapdos. E diferente de Fuchsia, o ginásio estava trancado até eu resgatar todos os membros da Silphco e limpar o prédio com a equipe Rocket. E como eu ainda não sabia qual tipo Sabrina usaria, comecei a me preocupar. Até agora, nenhum líder tinha vindo com tipos terrestres, fada ou inseto, então eu precisava me preparar para o pior. Mas quando finalmente fiquei cara a cara com Sabrina, descobri que ela era a mestra do tipo voador. Minha sorte tinha voltado.
pois Blastress era do tipo água e voador, por isso tomava dano quádruplo pros ataques de Rodile. E mesmo que ela insistisse em restaurar o seu Pokémon, sua queda era eminente. E quando Galflame entrava em campo tendo fraqueza tipo sombrio e elétrico, Rodile fez a farra e levou o segundo oponente com apenas um golpe. E contra Loptike, mesmo que ela diminuísse o ataque de Rodile ao extremo, derrubá-la era tarefa fácil. E graças à sua habilidade Moxie, Rodile ficava mais forte. Entretanto, Hakabat tinha alta resistência a ataques fatais. Colocá-lo em tormento era ideal, pois quando ele aumentou sua defesa e logo depois seu ataque, ele se tornou uma muralha inquebrável. Isso porque quando ele lançou seu primeiro Dragon Claw, tirou mais da metade da vida do meu crocodilo. E após revidar Foul Play com um Screech reduzindo e muito a defesa de Rodile, não tinha como, meu Pokémon caía perante o dragão. Mas de nada adiantou, pois quando Murbuzz entrou em campo e encerrou a luta com apenas um golpe. Sabrina era uma oponente forte, mas com a vantagem a meu favor, era impossível ela me superar. E por fim, a sexta insígnia era minha, faltando apenas mais 2 degraus para nossa ascensão sombria. Além disso, era liberado um novo level cap, que me permitiria atingir o poder máximo da minha equipe. Mas para chegar ao poder máximo da minha equipe, eu tinha que retornar para a cidade de Fuchsia, pois era hora de desbravar o mar e chegar à ilha de Cinnabar. Era uma travessia longa, cheia de treinadores e desafios, mas tudo isso valeu a pena quando o meu inicial evoluiu para Mervire. E como eu já tinha uma Duskstone em mãos, Honchvire dava as caras na equipe Dark Voltage. E não parava por aí, pois o treino avança cada vez mais, liberando o potencial de Larvichu e o tornando em Pupichu. E por fim evoluindo para sua última forma, Tyranchu. E para atingir a sua última forma, eu usava uma Thunderstone. Entretanto, a sua tipagem não estava correta. E quando eu chegava em Cinnabar, eu não fui pro centro Pokémon corrigir isso. Fui direto na Pokémon Mansion. E lá eu encontrei algo que mudaria completamente o rumo da minha jornada. Darklife apareceu. Minha intenção era fundir Zekrom com Hydreigon, mas essa captura me dava uma possibilidade ainda maior. Unir o poder de 2 lendários em uma única fusão. Só tinha um problema. Para acessar o PC, eu precisava mandar Blaine de volta para o ginásio. E com isso resolvido, eu finalmente podia reorganizar o time. Primeiro, reverter a fusão de Tyranchu para que Raitar nascesse e fortalecesse a nossa equipe com seu poder tirânico. Mas o verdadeiro Cataclisma das Sombras só estaria completo quando Zekrom e Darkrai se tornassem um só, e assim Darkrai ganhava vida. Com Darkrai, Raitar, Zoroark, Hauneon, Rodile e Honchvire, a Dark Voltage estava mais forte do que nunca. Então estava na hora de enfrentar Blaine, e ele era mestre do tipo fantasma, então a vantagem estava do meu lado. Mas essa batalha não era só pela 7ª insígnia, ela seria o primeiro teste de Raitar e Darkrai. Se esse novo poder realmente fosse tudo aquilo que prometia, Blaine seria apenas o primeiro a cair diante do Cataclisma. Raitar, sendo novato, queria impressionar seus veteranos. Por isso lidera a frente contra Drifbeta, que não ataca nenhuma vez e passa seus buffs que acumulou para Stuff Tomb. Mas no momento da troca, Wild Charge atropela o Pokémon de Blaine e o leva à ruína. Drifbeta retorna com a mesma estratégia, mas ao ser acertada por Crunch, ela revida com Shadow Ball dessa vez. E ela só consegue suportar mais ataques por causa de um Full Restore, que a recupera, e ela passa os seus buffs para Drifbone, que não consegue segurar um ataque crítico de Raitar e cai logo que entra em combate. E colocando um ponto final em Drifbeta, sua habilidade Aftermath leva meu Godzilla aos seus 11 de HP. E Pilco Venant o envenena e ele acaba caindo. Mas Darkrai entra em campo para se aproveitar da fraqueza do tipo água e lança o seu move de assinatura para destruir Pilco Venant e conquistarmos a vitória. E também a 7ª insígnia. E apenas mais um passo restava para chegarmos à Elite 4. Mas este seria o mais difícil de alcançar, pois precisaríamos enfrentar inúmeros grandes do Team Rocket, uma fusão tripla e cruzar o oceano por águas violentas. Não era hora de pensar, era hora de agir. Giovanni ainda bloqueava o último ginásio, então precisava atravessar a Offshore Road, chegar ao MP Ember e enfrentar a equipe Rocket. E no final dessa invasão, Giovanni revela sua criação monstruosa, Zapmokuno, uma fusão dos 3 pássaros lendários, do qual meu Hauneon consegue causar bastante dano nas 3 cabeças com Discharge, e até paralisar uma delas. Mas suportar 3 ataques de uma vez só, não tem como. Então Raitar assume, e ele consegue finalizar a cabeça A e a cabeça M. E do mesmo jeito que aconteceu com Hauneon, Raitar também não suporta vários ataques. No seu lugar entra Darkrai para poder finalizar a batalha de vez e finalmente Giovanni retornar para seu ginásio. A minha ideia era ir direto para o último ginásio, mas antes disso, a curiosidade falou mais alto. Eu precisava descobrir qual fusão estava no lugar de Moltres. E para minha surpresa era Unco, uma fusão de Raikou
Raikou com Unal. Uma fusão lendária como aquela não poderia ficar pra trás. Na minha cabeça, eu iria capturar Zapdos e fundir com Hydreigon pra ser o último membro. Porém, eu havia me esquecido que estava tudo aleatório. Até mesmo os lendários que estavam em vários spots eram lendários, mas eram outros lendários. E por esse motivo eu encontrei Unco no lugar de Moltres. E depois de capturá-lo, seguimos pra Viridian. E lá, Raikou foi fundido com Deino, dando origem a Deiko. Ele ainda parecia derrotado na aparência, mas mais pra frente ele provaria que podia competir de igual pra igual com Darkron em design e em poder. Por agora, Deiko ficaria fora da última batalha de ginásio. Giovanni seria o teste final dos veteranos, que se encarregariam de enfrentar Kangaskret, Rato, Aegirus, Stunwog e Electapon. Quem entra para o primeiro assalto já abrindo com Spark é Zoroark, na forma de Raitar. Além de causar um dano altíssimo, paralisa o oponente e logo em seguida o finaliza. Rato entra em seguida e ao se preparar com Charge, Double Edge o acerta com força total, mas com a força duplicada, Spark derrete a vida de Rato, que possuía fraqueza a tipo elétrico. Mas com Aegirus a coisa é diferente, pois seu ataque Sacred Sword é super efetivo e leva Zoroark à queda. Quem entra em seguida é Raitar, que consegue aguentar o golpe da espada para paralisar Aegirus e ainda diminuir drasticamente a sua defesa, o deixando com a guarda aberta para o Wild Charge o finalizar. Só que o recuo desse ataque é brutal e deixa Raitar no vermelho. E sem o que fazer, Stunwog o derrota. Então estava na hora de mandar Darkron para o campo de batalha. Só que ele mal suporta o ataque de Jump Kick, provando que não podemos subestimar os oponentes pela aparência. E mesmo assim, Darkron consegue o derrotar devido à sua fraqueza super efetiva. Electapon é o último Pokémon de Giovanni, e sendo resistente aos ataques sombrios e também elétricos, dá várias brechas para Giovanni recuperar o seu Pokémon, a ponto de derrotar o meu aliado. Mas Honchvar entra no lugar para dar um basta nessa luta e derrotar Electapon. A oitava insígnia finalmente era nossa e o caminho para a liga estava aberto. Mas se Giovanni já tinha cobrado tanto da minha equipe, a Elite 4 prometia ser o verdadeiro julgamento da Dark Voltage. Este seria o último arco da nossa jornada. Antes de encarar a Elite 4, ainda tínhamos um último encontro com o nosso rival. Mas derrotá-lo ali não significava o fim, porque eu sabia ainda que o veria de novo, quando tudo estivesse em jogo. A estrada até a liga era longa, cheia de treinadores e fusões aleatórias capazes de acabar com a nossa ascensão. Lendários, míticos e aberrações surgiram no caminho, como se o próprio universo tentasse impedir as trevas de alcançar o trono. Mas nada disso iria nos parar, e ao pisar na Victory Road, eu sabia que minha equipe precisava estar em sua forma máxima. E foi ali que nossa última grande peça começou a despertar. Raikou evoluiu para Suicune. De início, a mudança parecia pequena, quase decepcionante. Mas tudo mudou quando ele alcançou sua última forma final, Raikou. Além de uma aparência absurda, seu salto de poder era tão grande que finalmente ele poderia rivalizar com Darkron. Agora sim, com o time completo, evoluções concluídas e movesets prontos, só restava uma coisa: chegar ao Indigo Platô e descobrir se a Dark Voltage era forte o bastante para conquistar Kanto. Lorelei era a primeira desafiante da Elite 4, que permanecia com seu tipo gelo. De começo, achei que ela não seria ameaça, mas a situação muda quando Honchvar entra em campo para enfrentar Snowcool. Ele evoca a tempestade de raios que domina o campo de batalha e suporta o primeiro golpe do oponente. Mas na sua chance de atacar, ele erra seu ataque. E pra piorar, acaba congelado, resultando na sua queda. E eu acabei de perceber que se eu quisesse vencer, teria que ir com tudo. Por isso, sem piedade, Raitar entra em campo e com apenas um golpe, ele oblitera o Pokémon de Lorelei. Quairant também entra como mais uma das vítimas de Raitar. Entretanto, com Glasmer, o jogo vira a favor do oponente. Isso porque ele resiste à investida de Wild Charge e derrota o meu aliado. Mas para estrear com chave de ouro, Raikou entra em cena usando o Charge e aproveita a brecha que Lorelei nos deu ao usar um Full Restore. E assim, Wild Charge destrói a vida de Glasmer. Mas Lorelei manda sua arma secreta, Luxize, que consegue acertar o primeiro golpe para revelar Zoroark. E ambos os Pokémon sem ataques efetivos um contra o outro, a disputa se estende mais do que o necessário, a ponto de Zoroark derrotar Luxize, mas se derrotar também por causa do recuo. E agora sim, o verdadeiro Raikou entra em campo para enfrentar Pyukulai. E como o adversário era fraco contra elétrico, 2 Sparks eram o suficiente para a primeira vitória na Elite 4 ser conquistada. Bruno era mais um dos integrantes, que levando consigo o tipo grama, eu deveria ficar apreensivo, pois mesmo sem vantagens, a batalha poderia se prolongar demais.
Então Raikou, que entra em campo pra enfrentar Grorino, tem que aguentar firme todos os Giga Drains pra se fortalecer com Work Up e Focus Energy. Mas, por prolongar demais essa etapa, um ataque mortal de Leaf Storm deixa a sua vida em 4. Mas seu esforço tem resultados ao lançar um bite crítico que destrói o HP cheio de Grorino. Porém, com apenas 4 de vida, era presa fácil para Dumbledore. Só que com Raitar, a coisa muda. Isso porque Screech diminui a defesa do adversário e atacar sem tomar cuidado causa paralisia. E uma mordida leva o oponente ao chão. E contra o War Drill, não precisamos reduzir a sua defesa, pois com fraqueza e eletricidade, Wild Charge oblitera o War Drill. O próximo oponente é Gorfing, e ele é um pouco mais teimoso. Isso porque escapa dos debuffs e também acerta um crítico no meu aliado. Mas chega de tentar debuffado, era hora de morder com tudo pra acabar de vez com Gorfing. E o último Pokémon de Bruno faz a sua entrada, Deldo, que além de rápido tem um dano bastante alto. Mas isso não salvaria de Wild Charge o atropelar e o derrotar. A segunda batalha se encerrava e mais um passo era dado rumo ao trono. O próximo adversário, que seria Agatha, decidiria quem seria o mestre dos tipos sombrios, pois eu já era mestre do tipo elétrico, então se eu a vencesse, o meu título de mestre do tipo elétrico sombrio estaria completo. Só que tinha um problema, as fusões dela estavam extremamente fortes a ponto de quase levar o meu time inteiro. Tanto é que quando a batalha começa, Garak recebe Honchvire com um Dragon Claw brutal, quase levando metade da sua vida. E mesmo com o Electric Tail Rain em campo, fortalecendo os meus ataques, Honchvire não conseguiu vencer o primeiro combate. Raitar entrou tentando segurar a pressão e, por sorte, Garak errou o Dragon Rush, dando a brecha perfeita para Screech reduzir a sua defesa e Crunch finalizar o primeiro Pokémon de Agatha. Só que essa vitória custou caro, e Raitar também caiu logo depois. Rodile tentou assumir a luta contra Halfyon, e mesmo usando Charge, causando bastante dano, não foi suficiente. Ainda assim, ele cumpriu seu papel, paralisou o oponente e o deixou no limite. Só que Agatha não deixa isso barato e recupera o seu Pokémon. Então, Darkron entra em campo para enfrentar esse verdadeiro Nêmesis. E mesmo colocando Halfyon pra dormir e usando Nightmare, a luta quase escapa das minhas mãos. O adversário acorda, se fortalece e quase derruba o meu lendário. Porém, Darkron resiste com 33 de vida e finalmente leva Halfyon à queda. Mas a luta ainda estava longe do seu fim. Zudile, que entrou em seguida, consegue suportar os ataques do meu Pokémon para conseguir derrubá-lo. Raikou entra para finalizar Zudile. E para tentar causar dano suficiente em Shiedo, Raikou segura muitos ataques para se fortalecer com o Work Up. E realmente ele consegue derrotar o penúltimo oponente. Mas o preço a se pagar por essa estratégia é muito alto. Como resultado, ele é levado ao chão. Minha última esperança era Zoroark. E com um raio negro em meio à tempestade, ele surge das sombras, se fortalece com Charge pra obliterar Murdock com Wild Charge. Uma das batalhas mais difíceis na Elite 4 e nós conseguimos vencer pra finalmente ter o título de mestre do tipo Eletro Sombrio. Mas ainda faltávamos conquistar o trono de campeão. Só que pra isso, Lance era o último obstáculo antes de batermos de frente com o campeão. O lendário mestre dos dragões agora se tornava o domador das feras do tipo normal. Para o primeiro embate, ele manda Clefgigas, e Zoroark toma a frente diminuindo sua velocidade, e em seguida lançando um Wild Charge bufado para derrotar o primeiro adversário. Fangigas era o segundo Pokémon de Lance, mas Zoroark não perdoa quem é lento e toma a frente da batalha. E mesmo que o oponente revidasse a altura, seus golpes não parariam independente de quantos Full Restores Lance tivesse. Meu Pokémon estava determinado a derrotar Fangigas. E dito e feito. E para encerrar sua sequência de vitórias incríveis, Zoroark aguenta Slam com o que tem para levar o oponente e a si mesmo de volta pra Pokébola, dando lugar para Honchvire e Jigglyloon. Meu Pokémon começa preparando o campo de batalha, e o oponente não perde tempo e ataca. Ainda sem atacar, Honchvire paralisa o adversário para evitar dano desnecessário. E por fim, ele lança o seu Thunderbolt destruidor, que arrasa com a vida de Jigglyloon. Lopunny é o último recurso de Lance, mas com terreno eletrificado e o dano dos raios aumentado, era questão de tempo até Lopunny ser destruída por Thunderbolt. E nós encerrávamos esse combate sabendo que o próximo desafio era contra nosso rival, que chegou primeiro e se tornou campeão. E essa não seria apenas mais uma batalha de rivais, essa era a batalha decisiva que definiria o rumo de nossas vidas. Era tudo ou nada, ou tudo a perder. E quem não superasse os seus limites seria o eterno perdedor.
A batalha final tinha início. Com a vantagem totalmente a meu favor, o campeão mandava um Pokémon com fraqueza quádrupla a tipo sombrio. E Honchvar se aproveita disso logo depois de eletrificar o campo de batalha. E a sorte permanecia ao meu lado, pois Skarmory, que entrava em seguida, era do tipo voador e dragão. E ao lançar o primeiro golpe, paralisia, o impedindo de agir e levando o inimigo à queda. Gliscor era o próximo a entrar na batalha, e ele mal resistia aos golpes de Foul Play. Mas eu mal sabia que a virada da batalha viria após derrotá-lo. Isso porque Donizard era o próximo adversário, e com o tipo terrestre voador, era uma grande ameaça, pois Earthquake oblitera o meu campeão. Então estava na hora de enviar Rodile para lançar o tormento sobre Donizard, que não adiantava muita coisa, e Rodile acabava derrotado. Então estava na hora da cavalaria pesada entrar em campo. O Raikou, que não podia vacilar, mesmo que fosse pouco o dano que sua mordida causava, ainda era um pequeno progresso, pois ele consegue atacar 3 vezes graças a um flint. Mas a nossa alegria se encerrava por aqui, pois Magnitude acabava com o lendário. Darkon entrava em campo também para contornar a situação com Dark Void, colocando-o em sono profundo e atormentando ele com Nightmare. Mas o campeão recupera seu Pokémon nos últimos momentos. E mesmo que eu usasse da mesma estratégia, ela só funcionaria mais uma vez. Isso porque Donizard desvia de Dark Void, custando a vida de Darkrai. Raitar, com o intuito de reduzir sua defesa, toma a frente lançando Screed na intenção de ajudar Zoroark. Mas pra nossa surpresa, ele aguenta Earthquake com 2 pontos de vida e derrota a muralha invencível Donizard. Entretanto, ainda era muito cedo pra comemorar. 2 oponentes restavam e apenas um Pokémon do qual eu disse que faria a diferença nessa jornada: Zoroark. Ele entra com tudo pra lançar Foul Play, suportar um ataque de peito aberto e deixar a vida de Venuless no vermelho, só pro campeão recuperá-la, mas não adiantava. Nós estávamos dispostos a vencer. A vitória era nossa, não importava o que ele fizesse. E sem saída ele troca desesperadamente pra Golraid, que recebe Foul Play no lugar de seu companheiro, mas sendo do tipo água, Wild Charge dá conta do recado, pra que enfim Venuless retornasse e nós conquistássemos o título de campeão pelas garras de um ataque sombrio lançado por Zoroark. Esta era a vitória definitiva que nos colocava no trono de campeão de canto, como os mestres do tipo elétrico sombrio, e a equipe Dark Voltage provava seu valor em Pokémon Infinite Fusion Double Type.